Palomares, 17 de janeiro de 1966. Sobre a aldeia espanhola de Palomares, a uma altura de 9.000 metros, o bombardeiro estratégico americano B-52 colidiu com o avião-tanque K-6035 durante um reabastecimento aéreo de rotina. Ambos os aviões se transformaram instantaneamente numa bola de fogo. Dos 11 membros das tripulações, sobreviveram 4. A bordo do bombardeiro havia 4 bombas termonucleares, com potência de 1,1 megatons cada. Desde 1960, o Comando Aéreo Estratégico conduzia a Operação Cúpula Cromada. No ar, permaneciam constantemente de plantão bombardeiros com armamento nuclear a bordo, prontos, a qualquer momento, para mudar de curso e desferir um ataque contra o território da União Soviética. Até janeiro de 1966, esse patrulhamento já durava 6 anos sem um único incidente sério. 4 bombas despencaram. 3 caíram em terra perto da aldeia. A 4ª foi para as águas do Mar Mediterrâneo. Em 2 das bombas terrestres, no impacto, dispararam as cargas explosivas comuns. Não houve detonação nuclear, mas a explosão espalhou plutônio pelos campos camponeses. Os militares espanhóis isolaram a região em algumas horas, mas os moradores locais já haviam passado pelos trechos contaminados. A 3ª bomba caiu intacta. A 4ª foi procurada por 80 dias. Encontrada a uma profundidade de cerca de 870 metros, foi trazida à superfície no dia 7 de abril. Os militares americanos retiraram 1.400 toneladas de solo contaminado e as enterraram num depósito nuclear no estado da Carolina do Sul. A Espanha exigiu o fim dos voos com armamento nuclear sobre seu território. O secretário de Defesa, McNamara, há muito insistia no encerramento da operação. Àquela altura, os mísseis balísticos Minuteman e Polaris já constituíam a base do escudo nuclear, e o patrulhamento ininterrupto de bombardeiros havia se tornado um resquício. Mas foi exatamente Palomares que lhe deu a cobertura política. A Operação Cúpula Cromada foi primeiro drasticamente reduzida, e em 1968, após uma catástrofe análoga sobre uma base na Groenlândia, definitivamente encerrada. Os Estados Unidos nunca mais retomaram o plantão nuclear aéreo permanente. Port Chicago, 17 de julho de 1944. Base naval de Port Chicago, estado da Califórnia, 12 para as 11 da noite. No cais, junto ao transporte E.A. Bryan, ocorria o carregamento de munições, bombas, projéteis e explosivos, com peso total de 4.600 toneladas. Ao lado estava o 2º transporte, Kino Victory, cujos porões também estavam sendo enchidos. Todos os trabalhos na base eram executados por marinheiros negros. Não porque assim se decidiu por algum motivo razoável. Simplesmente, na Marinha Segregada, não lhes confiavam postos em navios de combate. Preparo especial no manuseio de explosivos, eles não tinham. Os oficiais brancos organizavam entre as unidades competições de velocidade de carregamento. Aquele que carregasse mais toneladas por turno recebia licença. As advertências sobre o perigo eram ignoradas. Às 22h18, algo se inflamou no porão do E.A. Bryan. Ambas as embarcações foram pelos ares com diferença de 7 segundos. A coluna de fogo ergueu-se a uma altura de 3,5 km. Morreram 320 pessoas, 202 delas marinheiros negros. Isso equivale a 15% de todas as baixas de afro-americanos em toda a Segunda Guerra Mundial. 3 semanas depois, ordenaram aos sobreviventes que voltassem ao carregamento de munições. 258 homens se recusaram. 50 deles foram condenados por um tribunal militar por motim e sentenciados a penas de 8 a 15 anos de trabalhos forçados. Eles foram defendidos por um jovem advogado, Thurgood Marshall, futuro juiz da Suprema Corte. Sob pressão da opinião pública, os condenados foram soltos em 46. Naquele mesmo ano, a Marinha iniciou a dessegregação. A Marinha de Guerra introduziu o preparo obrigatório no manuseio de munições e proibiu os oficiais de organizar competições de velocidade de carregamento de cargas explosivas. Baikonur, 24 de outubro de 1960. Plataforma de lançamento da Área 41 do Cosmódromo de Baikonur.
Na estrutura de lançamento estava o míssil balístico intercontinental R-16, o primeiro míssil intercontinental soviético a combustível de alto ponto de ebulição, capaz de desferir um ataque contra o território dos Estados Unidos. Dali a 36 dias, deveria ocorrer o aniversário da Revolução de Outubro. A cúpula do país esperava um teste bem-sucedido para essa data. Na véspera, durante a verificação do sistema elétrico, foram descobertas falhas sérias. Por todas as normas, era preciso drenar o combustível, recolher o míssil ao prédio de montagem e adiar o lançamento. Mas o presidente da comissão estatal, o marechal-chefe de artilharia Mitrofan Nedelin, tomou a decisão de continuar os trabalhos bem na plataforma de lançamento, com o míssil abastecido. Cerca de 250 pessoas trabalhavam junto ao míssil ou se encontravam nas proximidades. O próprio Nedelin observava o que acontecia de uma cadeira junto à base da estrutura de lançamento. 15 minutos antes do lançamento planejado, ao tentar eliminar mais uma falha, foi acidentalmente enviado o comando para os motores do segundo estágio. O fogo perfurou os tanques do primeiro estágio. 120 toneladas de combustível de foguete se inflamaram instantaneamente. As pessoas ardiam vivas. Aqueles que tentavam fugir caíam no combustível em chamas que se espalhava ou sufocavam com os vapores do réptil altamente tóxico. Morreram 78 pessoas, segundo os dados oficiais. Uma série de fontes cita números de até 126. O Marechal Nedelin foi identificado pela estrela derretida de herói da União Soviética. Nada mais restou dele. O governo soviético classificou a catástrofe imediatamente. Aos parentes dos mortos, ordenaram que falassem de um acidente aéreo. Oficialmente, o ocorrido só foi reconhecido em 1989. Mas dentro do órgão militar, as conclusões foram tiradas rápido. O míssil com os tanques abastecidos tornou-se zona proibida para todo o efetivo, exceto o número minimamente necessário de especialistas. Os protocolos de testes dos mísseis balísticos soviéticos mudaram por completo. Texas City, 16 de abril de 1947. Porto de Texas City, estado do Texas. A bordo do navio de carga francês Grand Camp, descobriram um saco de fertilizante fumegando. Em vez de encher o porão de água, o capitão ordenou fechar hermeticamente as escotilhas e injetar vapor. Ele temia estragar a carga. Essa carga era nitrato de amônio. 2.300 toneladas. O nitrato de amônio chegava por esse porto desde o fim da guerra. Era produzido em fábricas militares de pólvora em Nebraska e Iowa, reconvertidas para a produção de fertilizantes. As rígidas regras militares de manuseio de explosivos, vigentes nessas mesmas fábricas, não se estendiam aos transportes civis. Ninguém informou oficialmente, nem as autoridades portuárias, nem os bombeiros, nem os capitães dos navios, de que estavam lidando com uma substância explosiva. Às 9h12, o Grand Camp explodiu. A onda de choque foi ouvida a 240 quilômetros de distância. A âncora do navio, de 1,5 toneladas, foi encontrada a 3 quilômetros do local da explosão. 2 pequenos aviões que estavam no ar sobre o porto foram derrubados pela onda de choque. Ao som da explosão, centenas de pessoas correram para assistir, incluindo quase todos os bombeiros da cidade. Algumas horas depois, explodiu a segunda embarcação com carga análoga, o High Flyer. Morreram 581 pessoas. 5.000 ficaram feridas. Parte significativa da cidade foi destruída. Essa é a maior catástrofe industrial da história dos Estados Unidos. Após ela, o governo introduziu a marcação obrigatória de cargas explosivas, padrões de armazenamento de nitrato de amônio e exigências de informação aos serviços portuários. As regras introduzidas após Texas City, em linhas gerais, estão em vigor até hoje. Quando, em 2020, explodiu o porto de Beirute, a causa novamente se revelou o nitrato de amônio, que por anos foi armazenado sem a observância dessas mesmas normas. 10 de abril de 1963. O submarino nuclear Thrasher saiu para o Oceano Atlântico para testes em águas profundas, acompanhado do navio de resgate Skylark. O Thrasher era o navio líder de uma nova classe,
o mais avançado submarino de ataque da frota naquele momento. A bordo, havia 129 pessoas. A uma profundidade de cerca de 400 metros, no sistema de tubulações, ocorreu um rompimento. A água do mar começou a entrar. O reator foi desligado automaticamente. O submarino perdeu propulsão e começou a afundar. À superfície foi enviada a última mensagem de bordo, enfrentando pequenas dificuldades. Depois, a comunicação se interrompeu. O Thrasher continuou descendo. A uma profundidade de 2.500 metros, o casco não suportou a pressão. O Skylark ficou por 1h30 sobre o ponto do último contato, sem entender o que havia acontecido. Os destroços só foram encontrados no verão. O batiscafo Trieste os fotografou no fundo. O Thrasher tornou-se o primeiro submarino nuclear perdido na história da frota. As consequências foram imediatas. A verificação de outros submarinos revelou que quase 14% deles não estavam prontos para a operação. A entrada em serviço de 31 submarinos em construção foi adiada. A Marinha de Guerra criou o programa SubSafe, um sistema abrangente de exigências para o projeto, a construção, a manutenção e os testes de submarinos. Desde a introdução desse programa, a frota não perdeu um único submarino que tenha passado por sua certificação. Forrestal. 29 de julho de 1967, Golfo de Tonkin. O porta-aviões Forrestal estava na posição de combate Yankee Station, um ponto no Golfo a partir do qual os porta-aviões americanos desferiam ataques contra o Vietnã do Norte. O grupo aéreo se preparava para mais uma decolagem. Nos 4 dias anteriores, as máquinas realizaram 150 surtidas de combate. As reservas de bombas modernas acabaram. Do navio de abastecimento, carregaram bombas da época da Segunda Guerra Mundial, com explosivo antigo, muito menos resistente ao calor. Às 10h52, num dos aviões, por motivo não determinado, ocorreu acidentalmente o lançamento de um foguete não guiado Zuni. O foguete cruzou o convés e atingiu o tanque de combustível externo de um avião de ataque vizinho. O combustível vazado se inflamou. No fogo, as bombas antigas começaram a detonar. Elas explodiam bem no convés. A equipe de bombeiros que saiu para combater o fogo foi destruída quase por completo já pela primeira explosão. O incêndio durou 13 horas. Morreram 134 pessoas. Feridas, 161. Destruídos ou lançados ao mar, 21 aviões. O prejuízo foi de 72 milhões de dólares. A frota imediatamente iniciou uma reforma. O preparo obrigatório de combate a incêndio foi introduzido para cada membro da tripulação de cada porta-aviões. Antes da catástrofe do Forrestal, muitos marinheiros nunca haviam passado por esse treinamento. Foi criado o Conselho de Controle de Segurança de Explosivos de Armamentos. Challenger, 28 de janeiro de 1986, Cabo Canaveral. O ônibus espacial Challenger ia à decolagem pela 10ª vez. A bordo, 7 pessoas, entre elas a professora Krista McAuliffe, vencedora do programa Professor no Espaço. O lançamento era acompanhado ao vivo por milhões de telespectadores em todo o país. Na véspera, os engenheiros da empresa Morton Chiocol, que fabricava os propulsores de combustível sólido, enviaram à direção da NASA a recomendação de adiar o lançamento. A temperatura do ar no Cabo Canaveral durante a noite caiu abaixo de zero. Os engenheiros sabiam que com um frio desses, os anéis de vedação de borracha nas junções das seções dos propulsores perdem a elasticidade. Esse problema já havia sido documentado em 1977. Os gerentes da NASA rejeitaram o alerta. O programa corria rumo a um recorde de 15 lançamentos por ano, e o adiamento do lançamento era politicamente inconveniente. 73 segundos após a decolagem, o anel de vedação do propulsor direito se rompeu. O gás em chamas e rompeu para fora e perfurou a fixação do tanque de combustível externo. O tanque se rompeu. O ônibus espacial se desintegrou a uma altura de 14 quilômetros sobre o Oceano Atlântico. A cabine da tripulação foi encontrada no fundo algumas semanas depois. A comissão presidencial, sob a liderança de William Rogers, estabeleceu que a falha técnica foi consequência de um colapso sistêmico de gestão.
Na NASA, havia se formado uma cultura na qual os riscos conhecidos eram sistematicamente subestimados em nome do cumprimento do cronograma. A voz dos engenheiros não chegava a quem tomava a decisão sobre o lançamento. Iowa, 19 de abril de 1989, Mar do Caribe, a nordeste de Porto Rico. O encoraçado Iowa realizava exercícios de tiro. Em 2 canhões da segunda torre, armados com canhões de calibre 406 mm, ocorreram disparos normais. No terceiro canhão, o central, algo saiu errado. Às 9h53, ribombou uma explosão dentro da torre. 47 pessoas morreram instantaneamente. A frota iniciou uma investigação. Já em 3 meses, os investigadores chegaram à conclusão. A explosão foi provocada deliberadamente por um dos marinheiros mortos da guarnição da torre, Clayton Hartwig. Segundo a versão da frota, ele fez isso por motivos pessoais, relacionados a um relacionamento com um colega. A família de Hartwig rejeitou categoricamente essas conclusões e conseguiu uma investigação independente. O Congresso obrigou a realização de uma análise técnica. Os laboratórios nacionais Sandia estabeleceram outra coisa. A causa mais provável da explosão foi a sobrecarga da culatra durante a introdução do cartucho de pólvora. A frota contestou essa conclusão e, no fim das contas, encerrou a investigação com a formulação oficial causa não estabelecida. À família de Hartwig foram apresentadas desculpas oficiais. Mas além do escândalo com a investigação, a explosão teve uma consequência técnica concreta. A frota revisou todos os padrões de manutenção e operação das torres de artilharia nos encoraçados. Todos os 4 navios da classe Iowa, que àquela altura serviam na composição da frota, logo foram sucessivamente retirados de operação. O Iowa tornou-se o último encoraçado americano baixado para ancoragem eterna. A era dos navios de artilharia de grande calibre na Marinha de Guerra dos Estados Unidos chegou ao fim. Se este vídeo foi útil, inscreva-se para não perder o próximo, ou escreva nos comentários qual catástrofe analisar a seguir.